Bom dia aos companheiros da Escola Jesus Cristo. Todo segundo domingo do mês, nós estudamos a obra de André Luiz e nós iniciamos na última aula o livro Missionários da Luz, estudando o prefácio do livro, né, Ante os Tempos Novos, de Emmanuel, e hoje nós vamos estudar o primeiro capítulo, O Psicólogo. Os capítulos desse livro são muito grandes. Esse capítulo tem 50 parágrafos. Eu juntei os parágrafos de 10 em 10 e vou ler 10 e analisar 10. Tá bom assim, gente? Vamos começar. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolamente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas pelas pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Então, nesses 10 primeiros parágrafos, nesse capítulo, o tema central dele é a mediunidade e os cuidados, né, que ela demanda. E há outros temas interessantes, como esse trabalho preparatório a que nós somos submetidos em dia de reuniões mediúnicas, para que a gente produza melhor no nosso trabalho como médiums, né? E também ele enumera nesse capítulo virtudes necessárias ao bom médium. Então, o instrutor Alexandre convidou André Luiz a participar dessa reunião mediúnica, e aqui ele diz a questão mediúnica é fascinante para quem lhe examine os ascendentes morais, ou seja, todo o sacrifício que o médium tem que fazer, renunciando a si mesmo para produzir bem como médium, né? Poucos de nós observamos, né, com olhos de discernimento, uma comunicação espírita, porque muitos que buscam a casa espírita, eles procuram uma satisfação de suas curiosidades,
notícias de alguém seu que desencarnou, ou outras questões que vão procurar os espíritos como se eles fossem senhores de nossos destinos e querem orientações para isso ou para aquilo, e os senhores de nossos destinos somos nós mesmos, nossos raciocínios, nosso discernimento quanto ao que seja melhor para nós aqui na Terra. Então, era grande o interesse de André Luiz no aprendizado que ele vinha fazendo lá do outro lado da vida. E ele comparece a essa reunião com Alexandre e percebe que eram dezenas de cadeiras, mas que só 18 encarnados. A outra multidão era uma multidão de espíritos desencarnados em busca de trabalho junto a nós encarnados, ou alguns até necessitados, né? O público dessa reunião era de sofredores, como André Luiz registra aqui. Era dividido em grupos específicos que tinham características semelhantes, cada grupo de um problema, e é interessante observar isso, que quando a primeira pessoa recebe um espírito, por exemplo, de um suicida, lá vem outros suicidas. Quando recebe um espírito vingativo, vem outros no bojo daquele. Então, a gente pode ver, assim, no final de uma reunião mediúnica, qual foi o tipo de atendimento maior naquele dia, se foi para suicida, se foi para pessoas que morreram, por exemplo, em desastres, que também sentem muita dificuldade de se adaptar, né, porque é muito repentino, de se adaptar à vida do outro lado. Então, era um público de gente sofredora, dividido em grupos, e havia guardas. Todas essas reuniões, elas têm os vigilantes que ficam à porta para que só entrem aqueles que estão já definidos para aquele dia e não entrem os que não estão ainda em condições de serem atendidos. Então, os que podem entrar valorizam muito essa oportunidade de estar presente naquela reunião e de que modo eles expressam isso, com respeito ao trabalho, com discrição e silêncio. O que nós aprendemos nesses 10 parágrafos? Aprendemos que nem todos aqueles que precisam ser atendidos podem ser beneficiados pelo atendimento. A muitos ainda falta prontidão para o atendimento. Então, eles não podem, de jeito nenhum, ser atendidos naquela reunião, porque ainda não tem condição de perceber, de entender o que pode esclarecê-los naquela hora. Então, ali a reunião é um espaço onde se trabalha em nome de Jesus e em favor dos que sofrem. A gente vê aí no capítulo agora 11 a 21, que nós vamos ler, capítulo 11. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, a importância de se falar com emoção, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular.
cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Ele está falando agora de nós, os trabalhadores daqui da Terra, né? Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Ou seja, os raios que nós encarnados emitimos é bem diferente dos raios que eles desencarnados emitem. Nossos raios vão a 60 centímetros de nossas cabeças. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Quer dizer, a mistura da nossa vibração física e é indispensável para esses espíritos essas reuniões, porque nós que estamos na carne temos uma vibração mais próxima das dos espíritos doentes. E mesmo que mais puros sejamos, mas nossos raios, os raios que emitimos são diferentes, são mais materializados, e eles estão muito materializados ainda. Daí a necessidade de reunião de desobsessão em cada grupo espírita, né? Chico faz muito bem essa ressalva, até para que nós, os trabalhadores da casa, sejamos tratados também. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre. Raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E, designando reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu: esperem ali os amigos autorizados. A comunicação, indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: bem, então, até aqui, mais 10 parágrafos, nós começamos pelo velavam atentos, né? Conservar a atenção nos objetivos da reunião. Isso é um dever de todos que participam de uma reunião mediúnica, né? Nós que estamos na carne e os outros, os desencarnados, né? Nós precisamos ainda de maiores concentrações, porque para nós, por falta do hábito de concentração, é mais difícil primar por uma mais rigorosa concentração de pensamentos elevados, porque o pensamento nosso oscila muito, vai e vem. Então, é preciso que nossa concentração seja muito grande nos objetivos da reunião, que é o atendimento aos sofredores. Nós emitimos raios que se desenham, né, além de nossas cabeças, e assim nós ajudamos com os nossos elementos vitais, né, que se originam de nossos pensamentos, de nossos sentimentos,
impulsionados pela nossa vontade. A vontade é que dirige tudo dentro de nós. Todos os nossos fazeres psíquicos, toda a nossa vida psicológica, ou seja, nossa inteligência, nossa memória, nosso raciocínio, nossa criatividade, tudo isso está subordinado, o uso desse manancial todo que nós temos, está subordinado à nossa vontade. Daí nós temos que estar com uma grande, boa vontade, vontade boa, vontade de servir, vontade de ajudar. É nesse material que nós expelimos, casados ao material que os espíritos generosos costumam também expelir, que nós vamos tratar desses doentes, né? A gente viu aí que ele não tem muito tempo para recepção, por causa do tempo. O tempo para a vida espiritual é um bem preciosíssimo. Aqui a gente gasta tempo à toa, com conversa fiada, com abobrinhas, mas lá não existe isso, não. Tempo é artigo de grande valor para os trabalhadores da vida maior. Eu me lembro que aqui na minha casa e no grupo espírita que havia aqui atrás, tinha bem grande de frente para a porta. Se não respeitas o horário, não se queixes do tempo. Que as pessoas já chegavam pedindo desculpa, eu atrasei, porque houve isso. Então, já tinha esse pensamento que eu acho até que é de André Luiz, pelo estilo. Mas isso eu vi desde a minha infância, de modo que isso me educou muito. Todo mundo que me conhece sabe que não pode atrasar, uma reunião tem que começar na hora que marca, se o que dirige não chegou, alguém tem que abrir em cima da hora, porque nós não podemos tomar o tempo dos benfeitores espirituais, que eles têm muito trabalho, e que chegam à nossa reunião na hora certinha, marcada para o começo, né? Nós, assim, ajudamos aos espíritos superiores com nossa disciplina. Nós somos muito indisciplinados, normalmente com horário, né? E nosso pensamento tem cor, nosso pensamento tem cheiro, nosso pensamento tem tudo isso, e é nesse fluxo de boa vontade que a gente manda tudo isso para os doentes que ali estão para serem tratados. Tem forma, de acordo com o que nós pensamos, o nosso pensamento toma forma, e é por isso que os espíritos nos identificam, quem somos, pelo que nós pensamos, e eles veem o formato do nosso pensamento. Nós pensamos pictoricamente, a gente imagina, e aquela cena do que nós estamos pensando é projetada para fora de nós, e todos os espíritos têm acesso àquilo que nós somos pelos pensamentos que nós emitimos. E é por aí que eles se ligam a nós, os bons ou os perturbados. Então, vemos aí, assim, as reservas imensas de nosso estar aqui na Terra, de nosso estado de espírito encarnado, e aí tem reservas imensas para socorrer outras criaturas. Lá no plano espiritual, tempo de trabalho é tão importante para os espíritos que às vezes não dá tempo de muitas recepções, de abraços, de beijinhos, como aqui na Terra nós temos, né, muito tempo, né? E André está lá para aprender. O tempo, artigo de luxo lá, não é? E nós observamos também nesses 10
parágrafos, a ordem, a disciplina, né? Até os espíritos sofredores já sabem que ali dentro tem que haver disciplina. Então, muito bom a gente ressaltar essa disciplina dos médiuns também, para que eles não sejam influenciados por espíritos sem condição de atendimento, que queiram burlar a fila, como acontece aqui na Terra, são iguaizinhos a nós, né? É uma reunião, toda reunião é um ser coletivo. Todos nós contribuímos, todos que estão presentes na sala contribuem de algum modo para o sucesso ou fracasso da reunião. Quando há um fracasso, não é só o fracasso de um médium. Quando um médium fracassa, a reunião fracassa, a reunião é ser coletivo, né? Tem o plano do espírito, tem o médium e tem o plano físico. Então, todos que assistem a uma reunião mediúnica têm que estar em estado de concentração total naquela hora. Muitos são obrigados ali a esperar semanas para serem atendidos, permanecem na escala de atendimento na dependência de médiuns. Olha como a coisa é séria. Eu já vi numa reunião, um espírito me disse a respeito de um outro espírito que saiu da cadeira dele, foi até a mesa onde eu estava pregando, e depois o espírito diretor da reunião me disse que ali cada espírito estava com um tempo de frequência à reunião pública. Antes deles irem a essas reuniões, eles são preparados nas reuniões públicas. Daí as nossas palestras sempre devem versar sobre o Evangelho, sobre consolação, sobre esperança, porque eles frequentam antes a reunião pública e depois é que são selecionados, quando já estão mais calmos, para essas reuniões de esclarecimento para todos eles. Por isso, os médiuns devem estar na reunião pública. Já há grupos que o médium que não vai à reunião pública não pode sentar à mesa de trabalhos. Por quê? Porque ele vai levando os acompanhantes dele, os que o perturbam. E na reunião pública é que começa o primeiro atendimento. Aqueles que conseguiram ser esclarecidos ali com a palestra do orador, eles não precisam ir à reunião de desobsessão, porque são poucos médiums, a média é de 14 médiums. Como é que pode esclarecer tanta gente em sofrimento? E muitos ainda faltam à reunião mediúnica. A reunião mediúnica não pode haver falta, nenhum médium deve faltar, a não ser que esteja muito gripado, e não pode ir, porque não deve, é fechada a reunião, para botar gripe nos outros, né? Então, é uma reunião que todos somos responsáveis pelo seu fracasso, pelo seu sucesso. Nós, de 22 a 30, vou ler 22. 21 foi, nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. 22. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzir espantado. Verá, falou Alexandre Gentil, dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas, na presente reunião, apenas compareceu um médium em condição de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo
grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. O serviço extraordinário é um caso ou outro, né? Uma pessoa, uma família que está sendo muito prejudicada por algum espírito e tal, e a gente faz um esforço de concentração para dar um alívio àquela família ou àquela pessoa, e nesse caso aqui, os médiuns foram, mas não estavam em condições de trabalho. Olha que coisa triste para nós médiuns, né? Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. É verdade, né? As águas tranquilas de um lago refletem o céu. E quando o médium não vai assim, para receber uma orientação espiritual de um espírito um espírito de peso, iluminado, né? Aliás, um espírito de pouco peso e iluminado, ele precisa estar em condições especiais também. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Então, mais 10 parágrafos, e nesse vimos que nós, médiuns, beneficiários do trabalho mediúnico, ainda não temos a menor ideia da complexidade de uma reunião mediúnica séria. Não nos preparamos como devemos durante o dia, não nos jogamos em boas leituras, não oramos, não nos preparamos para o trabalho. Isso é um alerta muito sério para os nossos médiuns, né? Nós ficamos tristes com isso tudo, ver que tinha 6 pessoas para comunicar, para dar sua mensagem, e só um médium compareceu com condições que o trabalho exige. Kardec, classificando os médiuns, ele fala dos médiuns devotados, ou seja, os que compreendem o verdadeiro trabalho que ele precisa fazer, e aquele que sabe que o médium verdadeiro, que assume o compromisso com a mediunidade, tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 197, quando ele fala que o bom médium é o médium devotado, que sacrifica tudo em favor do trabalho com os sofredores. Então, fica claro para os leitores dessa obra como os benfeitores precisam de medianeiros, né, que cumpram os deveres que lhes foram outorgados pelos céus, na sua missão, no seu trabalho
aqui na Terra, médiuns que trabalhem com clareza e com serenidade, sem o que não é possível fazer nenhum atendimento aos necessitados. Vamos ao parágrafo 30. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme: este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação. Guardem bem essas virtudes: abnegação e humildade. Clareza, serenidade, abnegação, humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência e amor cristão. Mais algumas virtudes que os médiuns devem cultivar. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Muito importante esse parágrafo. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou: consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados e complexos. E, ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu meu auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário, ou seja, o médium, grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superava os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais
lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados. Meu Deus, como esses parágrafos são grandes e quanta coisa eles contêm. No 30, a gente já vê logo as condições para servir. Renúncia, abnegação, humildade, para facilitar o acesso à troca energética com os espíritos superiores que ali trabalham. Médium é ponte entre diferentes interesses, ele diz aqui. Em seus recursos interiores deve ter boas doses de tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência e amor cristão. E fala ainda da necessidade do médium ter acesso ao essencial em sua vida. Ou seja, como é que o médium pode ir para lá trabalhar sem ter alimento para deixar para os seus filhinhos em casa? Como é que o médium pode trabalhar preocupado com tanta dívida a pagar se ele não tem condição de fazê-lo? Então, em geral, o médium recebe grande amparo. O médium que faz o seu trabalho bem feito, ele recebe um grande amparo para o seu corpo físico, como eles aqui bem definiram, e recebe também esse amparo que acontece com o mínimo necessário. É tão interessante. Eu vi na vida do meu pai, eu vi assim o cuidado que os espíritos tinham com a gente e com o papai por causa da produção mediúnica que ele podia oferecer, né, para a cura de doentes que vinham de longe aqui para a nossa casa para receber tratamento, né? Era câncer, eram muitas doenças naquela época sem a menor chance de alívio ou de cura, né? Então, por isso que Emmanuel fala em responsabilidades conjugadas. Os espíritos faziam a parte deles e o médium fazia também a sua parte. Então, não podia faltar o essencial ao médium para que ele trabalhasse bem o cuidado com a saúde dele, o cuidado com a provisão do lar dele. Por isso que acontece, quando a gente pensa que vai faltar, que não tem, surge tudo, a gente não sabe como, alguém nos dá, alguém empresta, alguém... É muito interessante. Na minha vida e na vida do meu pai, isso foi uma constante. A gente sabia que vinha do alto e que não era uma provisão. Eles influenciavam outras pessoas para que elas nos amparassem em nossas dificuldades, né? E aqui é, ele aqui apresenta a epífise, né? Que nós vamos tentar estudar no próximo mês, e fala ainda em mais virtudes: esforço, boa vontade, cooperação e propósito constante. Então, vamos continuar aqui, que nós paramos no meio, não chegamos até a 40. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa, deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea, em geral, o orientador prosseguiu. Então, nós vamos continuar, mas vamos concluir esses 10 parágrafos, do 30 até
o 40, analisando essas condições de trabalho que não se improvisa de repente, que a gente tem que cultivar essas virtudes todas no nosso dia a dia. Não é no dia de trabalho mediúnico que a gente vai, de repente, estabelecer uma alta sintonia só naquele dia, não. A gente tem que ser assim, se preparar durante a semana, né? Aí apresentamos a epífise e aprendemos assim que todo centro glandular é uma potência elétrica e que no exercício mediúnico, de qualquer modalidade, a epífise é que desempenha o trabalho mais importante. É nela que está o sentido novo dos homens, e é nela que a potência divina dorme embrionária. É na epífise, e é aí que dormem todas as nossas potencialidades futuras. Do homem do futuro já está tudo em nós, já está como o carvalho, uma árvore imensa, já está contida na semente, na bolota do carvalho. Então, já está em nós, na epífise, todo esse material de desenvolvimento futuro, né? Então, tudo isso nos leva, né, a considerar, a levar em consideração uma atenção especial nossa, zelo para que nossos pensamentos grosseiros não pesem no nosso mundo íntimo, cuidar da nossa boa ambientação no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, enfim, doação de amplo coeficiente magnético, preservadores do tigroide, que é o chamado corpúsculo de Nísio, que são as acumulações basófilas que se desenvolvem no citoplasma de células nervosas, e tem esse nome por causa do neurólogo alemão que descobriu, né? Então, segundo o texto, ele, ele é necessário aos processos da inteligência. Então, eu acho que eu estou continuando já no 40, e eu não li o 41. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem, eu estava lendo na frente, no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. E ele aqui explica o que é necessário ao processo da inteligência. O sistema nervoso simpático, normalmente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios enérgicos, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi definido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais
receber um acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha intensidade da luz que o cercava, oriunda de nossos centros perispirituais. Então, o médium, para a visão deles, ficava meio cambaleante, né? Tanta luz que saía dos seus centros todos de vida. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Nós não temos essa visão. Essa é a visão do plano espiritual, né? Então, por isso o médium requisita tanta atenção, tanto atendimento. Ele está aí com um psicógrafo, né, que Alexandre apresentou a André Luiz, esse psicógrafo, e narrou para ele o cuidado que demandou até ali para que o psicógrafo pudesse redigir a mensagem de orientação para o grupo, né? A sua capacidade é ampliada, né? No caso, André Luiz percebeu que todo o seu corpo, o corpo do médium, era uma máquina luminosa, culminando com a epífise. E Alexandre enumera ali mais virtude que a gente precisa ter. Parece que ele foi mostrando devagar, porque se falasse todos ao mesmo tempo, a gente podia desanimar. Esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Então, são as virtudes que nós precisamos ter. Até aqui, ele nos deu uma preciosa visão do que acontece no nosso corpo na hora em que nós estamos em trabalho, né? Vemos a descrição da glória de cada unidade minúscula do corpo, como elas se transformam. Um parágrafo lindo falando sobre a beleza de nosso corpo interiormente na hora em que ele está psicografando ou está recebendo a mensagem psicofônica de um espírito do bem, do amor, né? E eles pedem sempre, né, que a gente reconheça a beleza, né, daquele trabalho, que a gente vá para esse trabalho com uma consciência maior, né, do que a gente está ali a fazer, né? Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calixto, falou Alexandre em tom grave,
Temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com uma ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Ele estava buscando ali conhecimentos do passado, né? O que ele tinha para oferecer ao espírito, porque nós médios também colaboramos e muito com os nossos conhecimentos, que eles ativam o centro da memória, e nós, então, nos recordamos de coisas que são importantes para o que o espírito pretende registrar. É muito interessante. Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Quase sempre o médium interfere muito numa mensagem. Então, até isso, eles têm o cuidado de evitar as nossas interferências. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Então, nós temos aí uma nova e preciosíssima visão do nosso corpo. Vemos a descrição da glória de cada possibilidade, de cada unidade minúscula do nosso corpo. O parágrafo é lindo. Apesar do trabalho dos espíritos preparadores, só tinha um médium em condição de trabalho, né? Então, as recomendações do instrutor do trabalho vê que era o outro, Calixto, era um espírito evoluído, mas submetido ali às ordens de Alexandre, que era quem conduzia os trabalhos. Lá existe muito respeito e muita disciplina, né? Então, ele pedia agora ao espírito, antes do espírito da sua comunicação, nada de particularismos pessoais, ou seja, uma reunião desse porte não é para falar de fulano ou beltrano, um abraço, não. Uma reunião desse porte é para as mensagens bem coletivas. Ele tinha que reconhecer a missão consoladora dessa tarefa mediúnica. Ele não podia mandar nenhum recado particular e considerar o interesse coletivo acima de qualquer interesse dele, espírito, em se referir a qualquer pessoa. Então, esses tópicos são muito bons,
para a gente também fazer uma análise das mensagens que nós recebemos, né? E observar como acontece um processo psicográfico, né? Ver o envolvimento do comunicante, né? Que tem que trabalhar também no médium toda a seus acervos, o que eles trazem, o que eles oferecem, né? A gente viu que a mão foi no cérebro para recolher o material que havia em sua memória e foi no lobo frontal para evitar a interferência do médium naquilo que ele precisava registrar. Então, o espírito Calixto, feliz por essa oportunidade de escrever, como os espíritos ficam felizes de nos mandar uma comunicação. Para eles é um prêmio, né? Estar entre nós, ajudar-nos a ponderar sobre um tema, e eles ficam muito, muito felizes. E ele encerra com uma saudação: a paz de Jesus seja convosco. A saudação que Jesus faz, né? No nascimento de Jesus, os anjos fazem a saudação: paz na terra aos homens de boa vontade. E Jesus, quando ressuscita, também, quando ele faz a ceia, ele se despede: a paz seja convosco. E quando ressurge, se apresenta aos discípulos: a paz esteja convosco. E é assim que Calixto se despede também. E Jesus nos ajude a levar avante esse estudo. Não é um livro fácil, como eu falei da outra vez, para as minhas parcas possibilidades, mas nós vamos tentar a ajuda e o amparo para levarmos nosso trabalho a contento. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, pela bênção do estudo, receba a nossa gratidão. Pelas advertências fraternas a todos nós, medianeiros cristãos, queremos também, Senhor, te louvar, te agradecer e rogar as suas bênçãos sempre mais amplas para Alexandre e para André Luiz, que nos legaram essa página de tanto ensinamento nessa manhã de domingo. Te rogamos, Senhor, que nos abençoe e que abençoe o nosso planeta, ora, em tanto sofrimento, onde nessa hora tantas lágrimas são derramadas. Abençoa aqueles que cuidam dos doentes, os profissionais da saúde. Abençoa, Senhor, a todos os lares que choram a saudade de alguém. Abençoa, meu Pai querido, a nossa escola Jesus Cristo, e que breve possamos estar de novo na nossa sala Clóvis Tavares, estudando junto aos nossos irmãos, de quem sentimos saudade nesse dia. A sua bênção nos beneficia a todos nesse domingo. Que assim seja.